Nos Estados Unidos, segue o impasse em torno da escolha do próximo presidente da Câmara dos Representantes. Já foram feitas 13 votações sem que a maioria tenha sido atingida por causa de uma divisão interna no Partido Republicano. E sobre esse cenário, a gente conversa agora com o Dr. Paulo Velasco, que é professor de Políticas Internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite. Olá, Lívia, muito boa noite, Daniel. Agora, professor, a gente está acompanhando bastante intensamente essa questão que envolve a eleição para a presidência da Câmara dos Representantes, o que é uma preocupação, porque enquanto isso não for decidido, a pauta fica travada, as atividades legislativas ficam travadas. 13 rodadas de votação já aconteceram, sem que houvesse nenhuma decisão a respeito do caso. Me parece que nessa última rodada houve um certo avanço. Parece que Kevin conseguiu alguns votos, converter alguns votos. Com essa situação, perde Kevin, perde o Republicanos e também o ex-presidente Donald Trump, né? Com certeza, uma situação para lá de vexatória, embaraçosa, né, para o Partido Republicano, que, aliás, vem de um momento difícil, né, não teve o desempenho que esperava nas eleições de meio de mandato, né, nas midterm, né, que aconteceram no final do ano passado, né, acabou conseguindo uma maioria muito estreita na Câmara de Deputados, né, isso talvez explique, né, a dificuldade, né, na escolha, na confirmação, né, do presidente da Câmara, né, que temos que lembrar é o terceiro cargo mais importante na hierarquia nos Estados Unidos, né, abaixo apenas do presidente e do vice-presidente, e também, né, tem a derrota presidencial, né, de Donald Trump para Joe Biden, né, no final de 2020. Né, então o Partido Republicano não vive um momento, né, muito confortável, né, e agora, né, esse cenário para lá de chato para eles, né, na medida em que eles têm uma maioria, né, e poderiam chegar aos 218 votos, né, são necessários exatamente 218 votos, né, para confirmar, né, o presidente da casa. Então, dificilmente teremos os democratas conseguindo isso, né, porque eles são apenas 212 deputados, né, e é impensável os republicanos apoiarem um candidato democrata, né, mas à medida que os dias passam, né, a situação fica mais frágil, né, não só para o partido, mas para o próprio Trump, né, lembrando, né, que boa parte dos dissidentes, né, que não têm votado no McCarthy, né, são trumpistas, né, são da base de apoio do ex-presidente, né, e fazem demandas, né, justamente no sentido de serem favorecidos, né, com mais recursos, né, um maior controle nas fronteiras, por exemplo, e também não confiam muito na figura do McCarthy, né, que acha que é uma figura fraca para levar a cabo, né, uma agenda que eles querem, uma agenda mais radical, uma agenda mais extremista. Exatamente. Na esteira da sua resposta, professor, muitos consideram ele moderado demais, ainda que seja apoiado por Donald Trump. Agora, o que se sabe sobre o McCarthy? Ele é um expoente dentro do Partido Republicano? Tem influência, tem perfil para presidir a Câmara dos Representantes? Ser apoiado por Donald Trump atrapalha ou ajuda? O McCarthy era tido como favoritaço, né? Era o grande nome do partido dentro da Câmara de Representantes, né? Ninguém podia imaginar, né, que ele fosse passar por esse constrangimento. Quer dizer, ele está levando para a biografia dele uma situação bastante incômoda, né, que será lembrada por muitos anos, né? É uma situação assim não se via, né, na história da República dos Estados Unidos, né? Ele é um personagem importante, né? É um parlamentar de grande envergadura, tradição, peso, né, reconhecido, né, por várias alas do Partido Republicano, mas é visto com uma certa desconfiança, né, por essa ala mais radical, que entende que talvez ele não seja a figura ideal, por exemplo, né, para promover algumas investigações contra o presidente Joe Biden, né? É sabido que a Câmara de Representantes tem esse poder, né, de abrir investigações contra o presidente, né, podendo criar constrangimentos, né, para a governabilidade da Casa Branca, e esse é muito intento, né, esse é muito empenho do partido, né, há 2 anos das próximas eleições presidenciais, né, e eles entendem essa ala mais radical de cerca de 20 deputados apenas, né, mas são os números necessários para chegar a tal maioria de 218, eles entendem que o McCarthy talvez não seja a figura ideal, né, para algumas bandeiras, como, por exemplo, abrir investigações contra o Biden e integrantes do governo democrata. Estamos conversando com o Dr. Paulo Velasco, professor de Políticas Internacionais da UERJ. A pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Boa noite, professor. O senhor mencionou várias vezes a ala radical do Partido Republicano. Eu queria uma análise do senhor em relação a Nancy Pelosi, que ocupou esse cargo importante por muito tempo. Ela que está há décadas e décadas na política, era vista lá atrás por alguém mais moderada dentro do partido, mas muita gente critica que ela justamente abriu espaço demais para a ala radical dos democratas. Qual a sua visão?
Pois é, a Nancy Pelosi acabou ao longo do tempo, né, ela assumindo posturas que criaram também algum constrangimento dentro do Partido Democrata, né? Inclusive constrangimentos, Rodrigo, na própria relação com a Casa Branca, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, né, da viagem que ela fez a Taiwan, né, contrariando, inclusive, um pedido direto do presidente Joe Biden, né? Então isso acabou também abrindo espaço para alguns rachas dentro do Partido Democrata, né? Não podemos pensar que o Partido Democrata revela uma coesão ou uma unidade, né? Então a gente vê rachaduras no Partido Republicano, mas que também existem no Partido Democrata, né? Concordo, né, a lógica da Nancy Pelosi, ela é uma política também muito reconhecida no Partido Democrata, né, de grande envergadura, né, mas acabou também contribuindo para algumas divisões, né, alguns dissensos, né, que não fazem bem, evidentemente, para a política, né, de um sistema bipartidário como o sistema norte-americano, né, e podem trazer prejuízo também ao longo do tempo, né. A questão de Taiwan foi a questão mais evidente, mas houve outras também, né, que acabaram revelando, né, justamente divisões nesse partido, né. Estamos, né, não custa lembrar mais uma vez, há 2 anos das eleições presidenciais. Então, alguns movimentos que aconteçam por agora, seja, né, no Partido Vermelho, né, seja no Partido Azul, né, republicanos e democratas, pode ter impactos muito perversos, deletérios daqui a 2 anos, né. Evidentemente já estão com o olhar lá para frente, né, para ver quem vai ocupar a Casa Branca a partir das próximas eleições. Pois é, professor, e nós completamos, o senhor mencionou 2 anos, outro destaque importante de 2 anos é que nós completamos 2 anos da invasão do Capitólio e durante todo esse tempo estão avançando, né, as investigações sobre o caso, especificamente sobre a invasão e sobre uma possível responsabilização, interferência do ex-presidente Donald Trump em todo esse processo, nesse acontecimento. O que avançou nesses 2 anos? O que se tem de concreto hoje? Muitos participantes do ato já estão presos, né? Então a justiça americana ela tem se mexido, né? Já vão se completar 2 anos agora, né? Se completam 2 anos esse traumático episódio, né? Então muita gente já está presa nos Estados Unidos, né? São centenas de pessoas, né, que já foram presas, né, por participação nesse ato, que foi tido, claro, né, como um ato ilegítimo e atentatório, né, contra a ordem institucional e democrática nos Estados Unidos, né. A responsabilidade do presidente Trump aí já é mais difícil, evidentemente, de ser comprovada, né. Existe uma guerra de narrativas, até que ponto, de fato, ele foi determinante, né, para aquela invasão, né, embora naquele famoso discurso, né, ele pareça ter, né, dado um sinal verde, né, para a invasão, mas a justiça tem se mexido também nas investigações contra ele, né, e esse apenas, né, também vale lembrarmos, apenas um, né, dos imbróglios judiciais, talvez o mais sério, evidentemente, né, pelo ato em si, mas apenas um dos imbróglios judiciais nos quais o ex-presidente está envolvido, né? Ele também é acusado, né, de ter ficado em sua posse indevidamente, né, com documentos sigilosos, né, que deveriam ter sido devolvidos ao Arquivo Nacional depois que ele deixou a Casa Branca, e ele também, né, é processado na Justiça de Nova York, né, na Justiça Civil de Nova York, por questões privadas envolvendo, né, seu patrimônio, imóveis, enfim, né, que não teriam sido valorizados, né, da maneira devida, né, enfim, então uma série de questões que envolvem, né, o ex-presidente, né, ele tem problemas na justiça de fato muito marcantes, né. O que se espera, né, claro, daqui para frente é que o cenário, né, fique um pouco mais claro para saber se ele poderá efetivamente ser o nome eventualmente escolhido pelo partido nas primárias para concorrer às próximas eleições, como ele já manifestou em mais de uma ocasião que gostaria, né. O que muitos dizem é que dificilmente a justiça vai ser célere o suficiente para cassar o direito dele de concorrer, mas isso evidentemente só o tempo dirá. Agora, um tempo cada vez mais curto, né, faltam só 2 anos. E seguiremos acompanhando toda essa situação, com certeza. Professor e doutor Paulo Velasco, que é professor de Políticas Internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigada pelas análises, professor. Bom fim de semana, boa noite. Sempre um prazer, boa noite para vocês. Boa noite, até a próxima.